Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Desde que Adão desobedeceu a Deus há 6.000 anos, Satanás é o príncipe deste mundo. Para enganar as pessoas, ele gosta de ficar disfarçado. Ele até fica feliz se as pessoas pensam que ele não existe, que é uma fantasia. Assim ele pode se disfarçar melhor. Da mesma forma, a besta, o Papa, o sistema do papado está governando o mundo, mas fica escondido. Ele usa agências, tanto sociedades secretas como jesuítas e a maçonaria que ele fundou, para conseguir o domínio do mundo. Hoje, o Papa não tem mais tanto poder como na Idade Média, mas essa ferida está sendo curada e os reis da terra estão se alinhando. Veja como quase cada país do mundo reagiu quase igual durante a pandemia. É evidente que há uma só força por trás dos bastidores. Logo, a nova ordem mundial, dirigida pelo Vaticano, vai instituir o dinheiro digital. A Bíblia diz que no futuro, quem não fizer o que a besta determinar, não vai poder ter certos privilégios. Por exemplo, não vai poder comprar nem vender. O sinal de autoridade de Deus é guardar o sábado. E o sinal de autoridade do inimigo de Deus é a guarda do domingo, primeiro dia da semana. Os que renunciarem à verdade de origem celestial e aceitarem o domingo como um sábado de repouso, receberão a marca da besta. Quem aceitar esse falso dia de repouso estará com isso recebendo o sinal da besta. Quer concorde com isso, sinal na testa, quer rejeitando a verdade o faça por mera formalidade, sinal na mão, indicando obras. A segunda besta do Apocalipse são os Estados Unidos da América. A besta sobe da terra, indicando lugar previamente pouco habitado, não do mar do velho mundo. Então, os Estados Unidos da América têm a aparência de cordeiro. Os chifres, semelhantes ao de cordeiro, emblemas de inocência e mansidão, representam bem o caráter do governo americano, democracia, e a forma de governo república, baseado na vontade do público, do povo, em vez de um rei. Mas a profecia diz que afinal vai falar como dragão e faz guerras pelo mundo, rouba, mata e cria conflitos. Os protestantes ou evangélicos dos Estados Unidos vão exaltar o papado e vão induzir leis que interferem na vida religiosa das pessoas. Isto é a imagem da besta. Quem concordar com essa nova ordem mundial e as leis que regulam a consciência, aceita a imagem da besta. Vai ter castigo terrível, não só nesta vida, mas também no juízo final, no fogo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão, esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não diluído com água, ou seja, sem misericórdia, no cálice, no copo da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite. Quem? Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber
o sinal do seu nome. Se prepare para o tempo de não poder comprar e vender. Ore a Deus e Ele vai te mostrar passo a passo o que fazer para poder sair. Cultivar seu próprio alimento é muito importante também. Nós já moramos no campo e cultivamos nosso próprio mantimento. Nos mudamos para o campo e estamos comendo o que plantamos. Porque no futuro o problema de não poder comprar e vender vai ser bem sério. Esperemos com paciência e o contato com a natureza, longe da confusão da cidade, nós somos assim purificados, santificados. Aqui está a paciência dos santos. Quem perseverar e vencer e se separar do pecado vai poder fazer parte do grupo dos 144 mil que segue a Jesus, o Cordeiro, por onde ele for. Lá no céu vai poder estar junto com o Cordeiro, com Jesus, bem perto, por toda a eternidade. Privilegiado, como serafins e querubins hoje, né? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Jesus vem para fazer morada em nós pelo Espírito Santo. Amamos tanto a Deus que é um prazer guardar os seus mandamentos, tudo o que Ele pediu em sua palavra. Você já tem Bíblia no teu celular? Eu coloquei gratuitamente para você baixar. Aqui está a lista dos livros que estão dentro da Bíblia, que nós vimos no vídeo número 2. Eu vou aqui mostrar mais alguns mandamentos que nós descobrimos na Bíblia recentemente e que nem os adventistas guardam, mas que são obrigatórios. Escrevemos este livro aqui, Nova Luz. Apresentamos esses novos deveres que estão aqui. Passos avançados na verdade presente adventista. Estou traduzindo para você e eu coloquei nessa página secundária. Então vou apresentar um resumo aqui desse livro que eu não apresentei já no vídeo passado e sempre para provar o que estou dizendo, eu vou estar colocando os textos bíblicos aqui embaixo na tela, ok? Livro, capítulo e verso. Ou a referência nos escritos da profetisa Ellen G. White. A sigla do livro, página e parágrafo. Você pode tomar esse código e colar nessa página da internet, colar ali no campo de pesquisa, para encontrar o texto correspondente em inglês e então traduzir com o Google Tradutor. Bom, vamos lá. Então, os primeiros capítulos falam a importância dos estatutos e juízos, porque os 10 mandamentos que estão na Arca da Aliança são sagrados. Todo adventista já concorda com isso. Inclui o sábado, importantíssimo. É a expressão do amor a Deus, primeira tábua, e amor ao próximo, segunda tábua. O segundo desses mandamentos, que diz que não devemos fazer imagens de escultura, diz que não devemos fazer nenhuma semelhança do que há em cima nos céus ou embaixo na terra. Em outra parte da Bíblia diz que se refere a animais, a seres que têm fôlego, e nem pessoas. Não devemos fazer nenhuma imagem esculpida, né, de uma pessoa, um boneco ou animal. Então é errado nós termos, ou as nossas crianças terem bonecas. É errado. Isso vai contra o segundo mandamento. Não farás nenhuma semelhança do que há em cima nos céus ou embaixo na terra ou nas águas. Nenhum peixinho, um objeto, não devemos fazer. Isso é quebrantamento do segundo mandamento. A agricultura, nós não devemos comer dos frutos das árvores nos primeiros 4 anos e no 5º ano somente podemos comer. Quando é cultivo de grãos, então por 6 anos cultivar a terra e no 7º ano descanso. Aí podemos comer o que a terra produz espontaneamente, mas não vender ou estocar alimentos. Uma das leis que Deus deu também em Levítico 19, o homem não deve ficar rapando a sua barba, mas deixar assim como Deus criou.
para diferenciar entre homem e mulher, e também é um sinal de obediência ao nosso Criador. Essa é a vontade dele, mesmo que vá contra os meus gostos pessoais. Eu me submeto a ele. Deixar a barba como Deus criou, crescer é natural. Para diferenciar homem e mulher, as mulheres estão querendo ficar mais parecidos com os homens e os homens com as mulheres. Isso é abominação ao nosso Deus. A mulher, por exemplo, trabalhando fora de casa e deixando uma empregada para educar a criança, né? Também errado. A mulher sendo líder de igreja e ensinando na igreja também não é da vontade de Deus. O homem deve ser o líder da igreja de Deus e também ensinar as pessoas, ensinar a igreja. A mulher pode ensinar as crianças, outras mulheres, mas não no momento da Assembleia Geral, né? Desde que Eva se afastou do marido e pecou, a consequência é que ela hoje tem que se submeter à vontade do marido. Na igreja, ela não deve falar, mas ficar em silêncio. Então, como símbolo dessa submissão, a Bíblia também indica a importância do uso do véu. A mulher deve se cobrir, né? Tanto no dia a dia, por modéstia, como as mulheres muçulmanas já fazem muito bem, né? Mas pelo menos na hora de orar. Na hora de orar, ou estar no culto, a mulher se cobre, né? Usando o véu, né? E ao orar, sempre devemos nos colocar de joelhos, quando é culto, tanto no culto particular, pessoal, que eu faço em casa, como no culto mais público. Sempre ao orar, ajoelhar. Isso mostra a nossa humildade e submissão a Deus. Ao mesmo tempo, erguer as mãos e o rosto para os céus. Essa é a posição indicada pela palavra de Deus. A pessoa que aceita Jesus de todo o coração e crê nele é batizada, mas depois, com certa regularidade, uma vez por mês, nós praticamos a ceia do Senhor, que Jesus mostrou, que é comer do pão sem fermento e beber do suco de uva sem fermento. E lavar os pés uns dos outros antes, né? Então, nessa ceia, ou santa ceia, nós mostramos aqui também que o certo é usar somente um copo, não muitos copos, demonstrando a unidade que existe no corpo de Cristo e a instrução que ele deixou. Ele não repartiu o suco em vários pequenos, mas todos tomam de um cálice. Todos os homens lavam os pés de todos os homens e no final dão um beijo sagrado, que a Bíblia diz, e as mulheres com as mulheres, ok? Chamado ósculo santo. E por que uma vez por mês? Lá no céu, nós também vamos, a cada lua nova, ir para a cidade comer do fruto que nos dá a vida. Então, da mesma forma, nós já fazemos aqui na Terra no dia da lua nova, ou seja, quando se avista a lua nova, o primeiro filete depois que o sol se pôs, ali está reaparecendo. Então, no próximo dia vai ser o dia da lua nova, o primeiro dia do mês. Tem que ser vista com os próprios olhos. Antigamente eles não tinham cálculos e tabelas, né, predizendo. Mas quando se avista, então esse é o dia que acaba o mês e o próximo dia é o novo dia que se deve fazer então a ceia do Senhor. O ano tem 12 meses e de vez em quando, às vezes, como aconteceu nesse ano de 2024, teve um mês a mais. A cevada tem que estar madura para se apresentar as primícias. Veja lá Êxodo 23 e Levítico 23. No 7º mês, nós celebramos a festa dos tabernáculos. Esta festa ainda não se cumpriu, então nós vamos guardar todo ano até que se cumpra no além. Assim como antigamente eles guardavam a Páscoa todo ano até que viesse o cumprimento, Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Assim também nós guardamos a festa dos tabernáculos no 7º mês, do dia 14 em diante, por uma semana. O primeiro
e o 8º dia são santos. São dias especiais que não se deve fazer nenhum trabalho servil. Pelo menos os homens devem ficar morando em cabanas feitas com folhas durante essa semana. Outro estatuto é a mulher, durante os dias de seu fluxo, a sua menstruação, não deve tocar em ninguém, né? Se alguém tocar na mulher em seu fluxo, nesse período, se alguém tocar na sua pele, fica imundo até a tarde e não deve então ficar se expondo a outras pessoas. No final do dia, depois de ter suado o corpo, tomar banho, expelir essas toxinas, né? Isso está em Levítico 15, pouco depois de ter mostrado Levítico 11, as carnes puras e impuras. Não comer porco está em Levítico 11. Nos próximos capítulos são leis de higiene e leis sanitárias. A palavra de Deus diz: não toqueis em nada imundo e eu vos receberei. Então Deus espera que nós também nos purifiquemos não só de toda imundícia do espírito, da nossa mente, pensar em coisas puras, mas também da carne, né? Nos purificar de toda a imundícia da carne. O homem, quando tiver poluição noturna, também está imundo e não deve ficar tocando em pessoas, mas se lavar, né? Levítico 15 fala sobre isso. Isso tudo são mandamentos do nosso Deus Criador, dados para o nosso bem. Mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É isso que nos identifica. E Deus está chamando um povo para se congregar, para guardar também os seus mandamentos. Essa é a nossa bandeira, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Você também é chamado a se reunir a esse povo. Outra coisa também é que existem alguns livros que não estão na Bíblia, não entraram para a Bíblia, mas são livros escondidos, somente para os sábios desse último tempo. Tá? Então eles se chamam apócrifos, nós até chegamos a imprimir, e Ellen G. White, a serva do Senhor, diz que nós não devemos permitir que as suas páginas fiquem fechadas. Os sábios dos últimos dias devem entender essa coleção de livros, que também fala da reunião das tribos espalhadas de Israel em um só corpo, para que Deus possa restaurar e eles possam aprender a guardar os estatutos e leis de Jeová. Então, como eu disse, eu vou deixar esse livro traduzido para você nessa página e também os assuntos do vídeo passado estão nessa página secundária. Cada assunto tem um botão onde você pode encontrar as postagens que nós já fizemos sobre o respectivo assunto. Quando você clicar, vai aparecer em português, mas você pode ativar o Google Tradutor, se for texto, ou se for vídeo, ir direto ali ativar as legendas com tradução automática para o seu idioma. Esses 3 vídeos que eu estou encerrando foram traduzidos com inteligência artificial. Eu não sei falar o seu idioma, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através desse número. Mas, por favor, não mande áudio, mas escreva, use uma ferramenta de tradução, por exemplo, o Google Tradutor, e me mande a pergunta por escrito em inglês ou português. Deus quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, mas praticar obras exteriores, como os mestres fariseus da época de Jesus, não adianta se nós não tivermos um coração que ama a Deus e pratica com boa vontade. Permita que Deus faça isso em você. O Senhor promete te dar a vontade. Efetuai a vossa salvação, diz a palavra de Deus, pois Ele é quem opera o querer e o fazer. Ele opera o querer também. Peça a Deus que te dê vontade e prazer em obedecer a sua palavra. Não espere sentir
Mas mesmo antes, você pode já começar a agir pela fé. E Deus vai dando a vontade aos poucos. Leia esse livro, esse é o mais importante de todos, para você ter uma experiência pessoal com o nosso Criador. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com você. Amém.